Quem aqui acreditava que o Palmeiras ontem conseguiria fazer 4-0 em cima da LDU? Quem aqui imaginava que o Palmeiras, né, diante de um resultado bem adverso e difícil, entre aspas, de ser abatido, conseguiria fazer o feito que fez ontem e que vai como grande favorito para enfrentar o Flamengo na final da Libertadores? Pois é, minha gente, o que a gente pode aprender com o time do Palmeiras? Eu confesso que estou admirado, né, e diante do resultado, eu não acreditava que ele conseguiria o feito, principalmente diante de um time que mostrou, né, contra o São Paulo nas quartas de finais no Morumbi, apesar, claro, que o São Paulo é um elenco diferente, né, e às vezes não serve como o mesmo parâmetro, mas no Morumbi conseguiu ainda vencer o São Paulo e garantir a vaga para a semifinal. Então, assim, eu não acreditava que o Palmeiras conseguiria o feito de 4-0, né? Poderia chegar a uns 3 gols de diferença, levando a decisão para os pênaltis, que aí sim, os pênaltis é uma questão que é 50% para cada lado. E o que a gente pode aprender com o Palmeiras, foi a pergunta que eu fiz, e para entrar aqui no assunto que diz respeito à política. A gente está vivenciando aí nos últimos anos um consórcio STF, governo federal, governo do Lula, e a imprensa tradicional, a velha mídia, que é um puxadinho ali do governo federal, consequentemente do STF. E a gente está vivendo isso, né? Vendo que, de acordo com o que eles planejam, o que eles esperam que aconteça, o ano que vem já está o cenário político desenhado, que o Lula vai ser reeleito, tudo aquilo que a gente já está vendo que está sendo desenhado, dito, que está sendo narrado diariamente. Mas o que a gente pode aprender com o Palmeiras, especificamente diante do cenário que ele tinha de 3-0 para reverter, e diante do futebol que ele apresentou no jogo de ida, é que nada está perdido. Hoje a gente tem o Bolsonaro inelegível de forma injusta, uma condenação que não tem nada a ver e que a gente sabe que tudo planejado para que ele de fato não esteja no pleito. Então a gente tem ele inelegível, tá vendo aí uma caça às bruxas a todos os aliados de direita, que possivelmente pode ser o seu sucessor, e um cenário incerto e a imprensa suja, imunda, né, a velha imprensa, construindo uma narrativa para tentar preparar o terreno da mesma forma que foi preparado para 2022, quando o Lula foi colocado no jogo diante de 3 condenações. E a gente sabe também como que se deu tudo isso. Então, mas a gente pode aprender com o Palmeiras, acreditar no impossível, acreditar que a gente pode reverter a situação, acreditar diante de todos os acontecimentos, entre aspas, que está sendo favorável para a gente, né? Principalmente os últimos escândalos do INSS, essa questão aí, a guerra do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, né? O narcotráfico, contra os traficantes, também pequenas vitórias aí em relação ao próprio apoio dos Estados Unidos, né? Do governo do Trump, em relação a nós, a justiça, em relação ao nós, conservadores, enfim. Então a gente tem alguns indícios que caminham para que a gente não perca a esperança, como diz, a esperança é a última que morre, e não desistir antes do apito final. Como o Palmeiras entrou em campo, né, pensando que o que ele deveria fazer simplesmente era jogar e fazer gols. E foi o que ele fez. Então a gente tem que continuar em campo, fazendo a nossa parte, contribuindo para que as informações cheguem nos mais recantos interiores por esse Brasil afora, onde a velha mídia está em peso, criando narrativa e dissimulando narrativas. Então a gente pode aprender assim como o Palmeiras, né, nos ensinou ontem. Nada estava perdido. Imagina se o Palmeiras tivesse desistido já no jogo de ida. Ontem ele não teria condições de poder mostrar o futebol que mostrou. Claro que agora joga a responsabilidade, né, ou melhor, joga um peso para cima do Flamengo, que já também sabe que o Palmeiras não é um time fácil a ser batido. E para finalizar esse vídeo dizer para vocês, não percam a esperança, porque ela tem que ser a última sempre a morrer, tá certo? É uma reflexão um pouco diferente, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos. A gente precisa fazer a nossa parte. O objetivo aqui dos vídeos que eu crio é compartilhar um pouco do entendimento que eu tenho, né, de acordo com as informações que a gente vai recebendo, que a gente vai vendo, que não são compartilhadas na velha mídia, e que às vezes pode ser até compartilhada, mas não de fácil compreensão. Então, a gente precisa aprender aí com o Palmeiras, não só com o Palmeiras, mas aprender aí também com o Flamengo, aprender aí com os times de futebol, que é uma tradição, um esporte tradicional no nosso país, e trazer para a nossa vida dentro da política e também na nossa vida aí no dia a dia. Tá certo? Deixa seu comentário, deixar claro que eu não sou palmeirense, muito menos flamenguista. Eu só quis fazer essa reflexão porque faz bastante sentido para mim. E fique à vontade para deixar seu comentário aí. E aí, acreditava ou não que o Palmeiras conseguiria reverter e conseguiria fazer 4-0 para cima da LDU? Um abraço.